Processo de oviposição. O processo de oviposição da rainha das abelhas sem ferrão é um dos mais complexos que existem. Ele envolve a construção, aprovisionamento e operculação de células de cria, sendo marcado por rituais de comportamentos de dominância e subordinação entre a rainha e as operárias. Ovos tróficos. É no processo de postura que as operárias mostram outra de suas particularidades, que é a postura de ovos tróficos. Esses não são ovos funcionais, ou seja, não dão origem a machos. São irregulares e têm um importante papel na regulação do processo de postura, pois fornece alimento para a rainha durante o processo. Ou seja, a rainha pratica a oofagia, comendo esses ovos botados pelas operárias antes de realizar a sua postura na célula. São esses rituais que determinam a ritmicidade da produção de ovos, ou seja, o tempo de duração do ciclo de postura. Ele é bastante diversificado entre as espécies de abelhas sem ferrão, podendo ser organizado em diferentes grupos de acordo com as características do processo como um todo. O processo de aprovisionamento e postura de ovos, denominado POP, observado das abelhas sem ferrão, constitui-se de uma cadeia de comportamentos e de interações entre a rainha e operárias que permite a postura de ovos pela rainha. O POP fornece importantes informações a respeito da produtividade da colônia, uma vez que o número de células construídas e, consequentemente, o número de ovos botados pela rainha dependem do tamanho populacional da colônia e da quantidade de alimento, pólen e néctar estocado. Por esta razão, o POP pode variar entre colônias que se enquadram em diferentes estados e até no mesmo estado, colônia forte, média e fraca. Os parâmetros normalmente usados para a classificação desses estados incluem o conjunto formado pelo tamanho da população, tamanho dos favos e quantidade de alimento estocado no ninho. O comportamento das abelhas durante o POP pode ser estudado do ponto de vista qualitativo e quantitativo. No primeiro caso, temos como exemplo comportamentos do tipo batimento alado da rainha, tipo de interação entre as castas, presença e agitação das operárias durante o processo de postura, entre outros. No segundo caso, os parâmetros compreendem uma série de comportamentos realizados pela rainha e operárias desde a chegada da rainha ao favo até a sua saída. O comportamento de postura está dividido em períodos. O período O é a duração do período de aprovisionamento e de postura. O período I é a duração do intervalo entre um POP e o outro, e é caracterizado por construção de células em vários estágios de construção, desde a base até a formação do colar, e por frequentes visitas da rainha. O período O de aprovisionamento e postura está subdividido em estágios menores. Estágio de pré-aprovisionamento. Inicia-se com a última visita da rainha ao favo, onde acontecerá a postura de ovos, e termina com o início do aprovisionamento da primeira célula. Esse estágio pode ser dividido em duas partes de acordo com o comportamento da rainha. A primeira parte, a rainha age normalmente como se estivesse realizando uma visita ao favo. Na segunda parte, a rainha agita-se, incentivando, propiciando o início do aprovisionamento. Estágio de aprovisionamento. Inicia-se com a primeira descarga de alimento e finda com a última descarga na última célula a ser aprovisionada. Esse estágio, no gênero Scaptotrigona, é sobreposto aos estágios de postura de ovos e operculação. Durante esse estágio, pode-se medir número de células aprovisionadas, número e duração das descargas por célula e duração do aprovisionamento por célula. Estágio de pós-aprovisionamento. Tem-se por pós-aprovisionamento o período após o aprovisionamento da primeira célula até a primeira postura da rainha. Nesse estágio, a rainha costuma alimentar-se utilizando-se os ovos tróficos colocados pelas operárias na borda das células. Estágio de postura da rainha. A duração desse estágio é contada desde a primeira postura até a última. Pode-se medir nesse estágio a duração da postura de ovos por célula. Estágio de operculação. A operculação inicia logo após a postura do primeiro ovo pela rainha e termina com a operculação da última célula aprovisionada. É o último estágio do período O. Durante o processo de oviposição, as células de cria podem se apresentar em diferentes estágios de construção. Dependendo da espécie, essas podem estar em todas no mesmo estágio
ou em estágios diferentes. O último estágio de construção é estágio de célula concolar. Na célula concolar, há uma pequena constrição na parte superior para permitir o ajuste da extremidade do abdômen da rainha durante a postura. Veja na lição 10, A Hora da Abelha, uma filmagem com uma descrição mais detalhada do processo de postura nas abelhas sem ferrão.